Bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindo ao canal NReview. No vídeo de hoje eu estarei fazendo um review das câmeras do iPhone 13. Então se você tem esse aparelho, quer conhecer um pouquinho mais as capacidades desse aparelho para gravação de vídeo, ou se você está interessado em comprar algum e quer conhecer um pouquinho mais, nesse vídeo eu vou mostrar todos os pontos positivos, os pontos negativos, as características técnicas e físicas desse aparelho e aonde você deve usar cada tipo de configuração para obter a melhor qualidade na produção dos vídeos. Quer saber um pouquinho mais? Então acompanhe. Bem pessoal, vamos iniciar primeiramente pela análise física desse iPhone 13. O iPhone 13, como o iPhone 13 mini, eles possuem duas lentes na parte traseira, tá? Sendo que uma lente, a lente principal, é uma lente wide com abertura f1.6 de 26mm e que possui estabilização do sensor. É a mesma estabilização, o mesmo sensor que era utilizado na versão anterior do iPhone, no iPhone 12 Pro Max. Então eles passaram a lente do iPhone 12 Pro Max para o iPhone 13 normal aqui. A outra lente é uma lente ultra wide com abertura f2.4 de 13mm e que não possui autofoco. Além das duas câmeras traseiras, o iPhone também possui uma câmera frontal de 12 megapixels que são iguais em toda a linha 13. Então é a mesma câmera frontal utilizada no iPhone 13 mini, 13, 13 Pro e 13 Pro Max. Tá? Em relação aos modelos anteriores, ao iPhone 12 e 11, a câmera é bem próxima em termos de hardware. A única diferença é que tem a implementação de algumas outras tecnologias que são utilizadas através de software nas versões 11, 12 e 13. Mas tecnicamente as lentes são praticamente, a lente frontal, a câmera frontal é praticamente a mesma no 11, 12 e 13. Falando sobre as especificações técnicas para a gravação de vídeo, que é o que se destina esse vídeo aqui, o iPhone 13 ele pode fazer vídeos em 1080p, em 30 ou 60 fps, fazer slow motion em 1080p, em 120 e até 240 fps, e também fazer vídeos também em 4K, em 20, 30 ou 60 fps. Além disso, ele possui o Dynamic Range até 60 fps e o Dolby Vision HDR 4K em 60 fps. Vale lembrar que ele grava em HDR, mas no review de hoje aqui que eu vou fazer, eu não vou gravar em HDR, porque para você ter toda a potência, toda a qualidade do HDR, você precisa passar esse vídeo para o computador e fazer uma conversão para que você tenha realmente a qualidade HDR. Uma implementação de hardware que também fizeram no iPhone 13 é que eles aumentaram os pixels para a captação de mais luz. Eles aumentaram os micrômetros de 1.4 para 1.7. Além disso, implementaram também no iPhone 13 também o modo cinematográfico, que eu também vou exemplificar para vocês aqui num exemplo prático aqui de gravação de vídeo. Bem pessoal, agora eu vou lá para o lado de fora, vou para a varanda daqui de casa para a gente fazer alguns testes de vídeo do iPhone 13, tá? Lembrando que eu vou utilizar sempre a exposição no automático, tudo no automático, o áudio do próprio iPhone, e vamos ver como é que ele se sai. Não é um ambiente ideal, tá? Um outro detalhe importante é que na varanda o chão é um pouco claro, então o sol bate e acaba refletindo um pouco. Então isso pode mudar. Então, dependendo do ambiente que você esteja, a qualidade pode melhorar ou piorar. Aqui na varanda não é o local ideal, mas tem sempre uma alteração da luminosidade, dependendo do ambiente que você vai estar gravando o vídeo. Então vamos lá para fora, para a gente ir testando a qualidade. Eu vou gravando em várias qualidades de vídeo, para a gente ir comparando aos pouquinhos. Bem pessoal, agora eu estou aqui na área externa aqui de casa, estou na varanda, e agora eu estou fazendo esse teste de gravação em Full HD, em 1080p, em 30 fps, 30 quadros por segundo. Deixa eu dar uma viradinha, vamos ver como é que ele capta aqui as nuvens aqui. Olha, tá captando bem aqui, a gente consegue ver. Aqui eu tô utilizando a câmera frontal, tá? Então você consegue ver aqui, ó, que ele consegue ter uma boa definição aqui de branco aqui. Consegue captar bem aqui. Isso em Full HD em 30 fps, né? Então ele consegue
tem uma boa definição aqui. Agora eu vou ficar na mesma posição, vou mudar para 60 fps ainda em Full HD. Vamos ver se vai ter alguma diferença aqui, tá? Vou ficar na mesma posição, se vou mudar a configuração. Vamos ver. Bem, pessoal, ainda na câmera frontal agora mudei para 60 fps e continua bem. Ele está definindo um pouco melhor, mas você vê que ele dá uma estourada no branco, tá vendo? Aqui embaixo. Porque ele tenta equilibrar um pouco o meu rosto com o fundo e acaba que o fundo fica um pouco estourado. Vou virar um pouquinho, ó. Ver que, olha, dependendo da posição, ele perde um pouco. Ele tem um pouco mais de dificuldade, não pega tantos detalhes de branco. Tá? Eu vou virar aqui para cá novamente. Nesse sentido fica bom. Agora virando para cá, a definição das nuvens ele perde um pouquinho. Vê que ele fica um pouco mais estourado. Eu recomendo que você, se for filmar em Full HD, dê preferência para gravar em 30 fps, que ele pega um pouquinho mais de definição na qualidade de imagem. Tá? Agora vou mudar novamente a configuração, vou passar agora para 4K. Bem, pessoal, agora na câmera frontal ainda, agora gravando em 4K 24 fps. Vou virar para cá, vamos ver como é que fica aqui a definição aqui. Olha, ele capta bem a definição das nuvens, não estoura, tá vendo? Tá vendo? Isso na câmera frontal. Uma informação importante aqui que eu sempre recomendo, sempre quando for filmar ou até fotografar, dá uma limpadinha na lente. Passa um paninho, passa na blusa, o celular e tal, bem devagarinho para não arranhar, que às vezes fica um pouco, né, sujo, né, a câmera do teu celular, tá no bolso e tudo mais, então é bom você sempre dar uma limpadinha. Agora eu vou mudar, vou ficar aqui nessa mesma posição, vou mudar para 60 fps em 4K na câmera frontal. Vamos ver como é que fica. Bem, pessoal, agora estou aqui em 4K 60, aí a gente já vê que acontece a mesma coisa que acontece em Full HD quando a gente põe em 60. Dá uma estourada no branco aqui atrás, tá vendo? Ó, quando eu ponho a mão aqui, então, ó, fica tudo branco. Ele tenta fazer a compensação aqui de cores. Ó, se eu tirar, ele vai tentar... Não, nem tá conseguindo, ó. Agora bem aos pouquinhos, mas você vê que fica tudo meio esbranquiçado, a qualidade não fica tão boa. Eu recomendo na câmera frontal então gravar sempre a 30 fps ou a 24 fps. Lembrando que em 4K na frontal ele tem a opção de 24, 30 e 60. No teste aqui agora eu fiz 24 e 60, mas em 30 ele também segura bem aqui, então você também pode utilizar. Então, em 4K na frontal, dê preferência em 24 fps ou em 30 fps. Se for em 60, se tiver muita opção de branco, muita claridade no fundo, pode ser que dê uma estourada em algumas situações, tá? Bem, pessoal, agora eu estou usando a câmera traseira, a câmera principal, em Full HD 30 fps. Vamos ver como é que fica a imagem. Eu não estou me vendo agora porque eu estou usando a câmera traseira, então vou virar, vamos ver como é que vai ficar o céu. Vou ver isso depois na gravação. Aqui eu vou dar a mesma observação que eu dei anteriormente. Sempre quando for tirar foto ou filmar, dá uma limpadinha na lente aqui da câmera, que sempre ajuda, porque como é um aparelho que fica sempre no teu bolso ou você está carregando para um lado para o outro, ele sempre pega um pouco mais de sujeira e isso muda um pouquinho sim a resolução. Então vamos ver ali depois na pós aqui como é que fica o céu aqui, que eu não estou conseguindo me enxergar porque eu estou usando a câmera traseira, a câmera traseira principal Full HD 30. Agora eu vou passar para Full HD em 60. Vamos ver se dá alguma diferença aqui no céu. Vamos lá. Estou na mesma posição agora gravando em Full HD 60 fps. Vamos ver como é que fica aqui o fundo, se ele consegue captar muito bem as nuvens. Vamos ver como é que fica aqui essa resolução. Lembrando que todos esses vídeos de teste que eu estou fazendo, eu estou gravando com tudo no automático, tá? Só estou usando, só ligo, muda a configuração só da resolução e estou gravando. Então vamos ver depois como é que fica essa parte aqui de trás. Deixa eu virar um pouquinho também. Pronto. Então isso então foi a gravação da câmera traseira principal em Full HD 60. Agora vamos continuar utilizando ainda a câmera principal traseira em 4K para ver como é que fica. Agora estou filmando em 4K em 24 fps. Vamos virar para ver como é que fica a captação das nuvens, se ele consegue captar bem. Então aqui eu estou filmando na câmera principal traseira em 4K 24. Vamos ver se ele está captando bem aqui as nuvens. Verde aqui, não estou conseguindo ver nada porque eu estou usando a câmera traseira. E agora eu vou ficar nessa mesma posição e vou mudar para 4K 60 na câmera principal traseira. Vamos lá.
Pronto, agora usando a câmera principal traseira em 4K 60. Lembrando que ela também grava em 30 e em 24 fps. Não estou gravando em 30 porque é bem próximo do 24, como eu já gravei em 24 não deve dar muita diferença. Então vamos ver como é que vai ficar essa parte aqui do fundo, aqui de nuvens e tal, como é que ele vai captar, né? Deixa eu dar uma viradinha também aqui para ver como é que vai ficar também no inverso. Ok, e agora vamos tentar agora a câmera ultra wide aqui, aquela que é bem aberta. Lembrando que essa que é bem aberta, ela não tem um sensor, né, que tem uma estabilização de imagem, né, no sensor, e também não tem o foco também automático como tem nessa principal traseira. Vamos agora na wide, gravando em Full HD e depois em 4K. Vamos lá. Agora, pessoal, gravando na tela, na câmera traseira, na super aberta, né, na super wide aqui, em HD 30, tá? Vou gravar aqui, vamos gravar rapidinho para o vídeo não ficar muito longo. Vamos comparar aqui então a parte das nuvens, a captação do meu rosto, como é que ele vai pegar aqui. Então tudo aberto, você deve estar vendo uma imagem bem mais, né, que capta bem mais espaço aqui em HD 30. Agora vou mudar para HD 60, vamos ver se tem alguma diferença. Agora na mesma posição, no mesmo momento aqui, só mudei a configuração, está na câmera super wide, né? E agora em HD 60. Vamos ver como é que vai captar aqui as nuvens, como é que vai ser todo esse ambiente aqui. Estou na câmera traseira, não estou me vendo. Vamos virar a posição. E agora para finalizar, vou gravar tudo em 4K na wide, vamos ver como é que fica. Agora gravando na câmera traseira wide em 4K 30, ou melhor, 24. Vamos ver como é que fica na parte traseira, como é que ele capta as nuvens. Lembrando que essa lente não tem estabilização, só a principal traseira que tem. Essa super wide não tem estabilização. E agora na mesma posição, agora eu vou passar para 60 fps em 4K. Vamos ver. Bem, pessoal, agora usando ainda aquela lente traseira, né, a câmera traseira, a super aberta wide, super wide em 4K 60. Vamos ver como é que fica aqui a resolução das nuvens, se ela perde muita definição. Como está na parte traseira, eu não estou me vendo, só vou ver depois quando jogar para o computador e fizer a edição. Vamos virar para cá novamente, para assim a gente poder finalizar então essa parte do vídeo de teste. Bem, pessoal, aqui também tem uma outra funcionalidade aqui a partir do iPhone 13, todos os modelos do iPhone 13 tem, que é a gravação no modo cinema, tá? Que ele dá um enfoque maior no rosto da pessoa, né? Nas pessoas que estão sendo filmadas, e deixa um fundo desfocado, tá? Lembrando que aqui agora eu estou gravando, ele tem uma opçãozinha, aparece um Fzinho em cima, ele faz o reconhecimento facial, ele fica aqui demarcado aqui no meu rosto, aqui o rosto, e ele faz um desfoque de fundo como se fosse uma câmera profissional. Eu sempre deixo, você tem a opção de marcar, tem um Fzinho na parte de cima, superior aqui da regulagem, que você consegue marcar esse desfoque, tá? Você pode configurar esse desfoque através da abertura do diafragma ali, que é o Fzinho. E eu normalmente prefiro colocar por volta de 5.6, 6, porque se você deixar num valor com um F com um número muito baixo, tipo 4,5 ou menor, ele acaba se perdendo aqui, ó, na hora de pegar essa definição aqui, ó, da lateral do rosto, em relação ao fundo, o aplicativo acaba meio que se perdendo. Então eu deixo por volta de 5 ou 6, porque ele já deixa, ele consegue mapear um pouco melhor o contorno do rosto, tá? Deixando um pouco melhor o efeito, tá? Do desfoque do fundo, que se deixar muito baixo ele acaba se perdendo no cabelo, fica tudo meio esquisito. Então eu dou preferência, vocês podem experimentar aí com o celular de vocês, por volta de entre 5 para cima, 5, 5.6, 6 na abertura do diafragma, que eu acho que ele fica com uma configuração um pouco melhor desse efeito, fica um pouco mais natural, não fica tão artificial, tá? Então esse aqui é o modo de cinema na câmera frontal, é uma ótima opção, tá? Fica uma coisa bem bonita, bem legal, do jeito que o pessoal gosta, né? Com um desfoque de fundo, e funciona bem. Vamos ver a partir de agora, a partir dos próximos iPhones, das próximas atualizações, é provável que esse tipo de funcionalidade ainda fique mais aprimorado. Valeu! Bem, pessoal, agora sim, para finalizar, eu estou gravando agora o modo cinema na câmera traseira, tá? Eu configurei o F, a abertura do diafragma está em 5, tá? E vamos ver como é que fica, não estou conseguindo me enxergar. Vamos ver se o efeito fica bom, mas eu acredito que deva ficar até um pouco melhor na parte traseira do que na câmera frontal, tá? Agora sim, vamos para as nossas conclusões a respeito do iPhone 13
no que diz respeito à gravação de vídeo. Vamos lá. Bem, pessoal, agora depois de todos esses testes, chega no momento das minhas considerações finais, a minha opinião aqui particular, mas aí é de cada um levar em consideração ou não, desses testes que foram feitos em relação à gravação de vídeo do iPhone 13. O iPhone continua mantendo a excelente qualidade desde que vinha de modelos anteriores, continua permanecendo mantendo a excelente qualidade de gravação em vídeo. Claro que em cada geração são implementadas novas funcionalidades, assim como nesse modelo 13 foi implementado o modo cinema. Falando sobre esse modo cinema, ele está funcionando muito bem, tá? Tanto na câmera frontal quanto na câmera traseira. Claro, na câmera traseira, por ter uma qualidade de hardware melhor, fica um pouco melhor na câmera traseira, mas dá para utilizar também na câmera frontal sem nenhum problema. Pode usar sem moderação. Na verdade, você tem que ter até a moderação. Não deve usar o efeito de cinema de forma muito acentuada, senão passa o vídeo acaba ficando com uma... Não vai ficar no modo cinema, vai ficar no modo super artificial. Então tem que usar com uma certa moderação na graduação do efeito. Uma coisa que eu não falei na hora que eu estava gravando o teste é que esse efeito desfocado de fundo que ele cria, você pode regular ele na edição. Você pode gravar o vídeo no modo cinema e quando você tem a opção de editar, e na hora de editar você pode fazer essa regulagem da abertura do diafragma. Eu aconselho a manter por volta de 5.6, 6 da abertura do diafragma. Por quê? Porque ele mantém uma certa naturalidade na gravação do vídeo. Se você botar um efeito muito forte, não fica muito natural. É uma excelente implementação que foi colocada aqui no iPhone 13. Então você pode usar tranquilamente, que está muito bem feito. Agora falando sobre a câmera frontal, o desempenho da câmera frontal para vídeo no iPhone 13. A princípio ele mantém o mesmo desempenho dos modelos anteriores, do 11, 12 e agora do 13. Eu sinceramente não notei muita diferença em relação às versões anteriores do iPhone, né? 12 e o 11. Parece que é o mesmo hardware, parece que é tudo igual. Pode ser que tenha alguma implementação aí de software que tenha ajudado na melhora do desempenho e da qualidade, mas para mim é imperceptível, tá? Então para mim a qualidade da câmera frontal permanece igual em relação aos modelos anteriores, aos modelos mais recentes anteriores. Somente a implementação de software que agora introduziu o modo cinema, que também é mais uma opção aí para você poder utilizar na gravação dos seus vídeos. Agora em relação à câmera traseira, a câmera wide, tá? Que eu chamei até de câmera principal traseira. Essa câmera está com um ótimo desempenho. Ela tem, agora no modelo 13 normal, né? Ele veio com a câmera que era antigamente na versão anterior do 12 Pro Max, que tem a estabilização do sensor. E ele também consegue dar um pouco de desfoque de fundo, ele tem um foco automático ali que regula muito bem, então você consegue um desfoque mesmo nessa lente wide na parte traseira. Muito boa essa câmera, está funcionando muito bem, uma qualidade excepcional. A outra câmera, que é a Ultra Wide, também está com uma ótima qualidade, tá? Lembrando que aí ele não tem aquele foco automático e tudo, então fica tudo em foco. Então quando você usar a Super Wide, né, a Ultra Wide, né, consegue pegar um campo bem maior de visão, só que ele acaba mantendo tudo em foco. Aí é também uma outra perspectiva de uso, né, para você poder fazer a sua produção em vídeo, mas também funciona muito bem. Agora, falando em relação às resoluções, tá? Tanto numa lente quanto na outra traseira. Se você for gravar em 1080p, eu daria preferência em gravar em 30 ou em 24 frames por segundo. Por quê? Porque em 60 ele acaba perdendo um pouco desse range dinâmico, ele acaba se perdendo. Inclusive nos exemplos que eu mostrei aqui na prática, mostrando o exemplo das nuvens que ficavam atrás de mim, em 60 fps ele acaba meio que se perdendo em alguns momentos, estourando o branco. Então ele fica tentando se achar e tal, ele não faz um bom trabalho em relação a isso. Então eu manteria em 30 ou em 24 fps quando for permitido, né, gravar nessas duas velocidades. Gravando em 60 apenas se por acaso você quiser fazer alguma edição em slow motion, mas tirando isso, eu em 1080p gravaria em 24 ou 30 frames por segundo. Em 4K também manteria o mesmo raciocínio, tá? Da mesma forma como o 1080, quando você coloca em 60 fps, ele também perde ali, ele se perde um pouco ali e acaba estourando no branco.
tá? Acaba a luminosidade ficando muito excessiva e a imagem não ficando muito boa. Então também gravaria em 4K numa velocidade abaixo de 60 fps, tá? Para poder ter uma boa qualidade. Além disso, eu não mostrei nesse vídeo, não fiz o teste, mas ele tem a opção de slow motion em 120 e 240 fps. Funciona muito bem em 1080, né, que ele faz o slow motion, mas você também pode utilizar sem moderação. Chegou num nível do iPhone que o slow motion está excepcional e você pode usar tranquilamente. Resumindo, gravações de vídeo eu manteria em 24 ou 30 fps quando for permitido e evitaria um pouquinho de gravar em 60 fps por conta só dessa possibilidade de estourar o branco dependendo do local que você estiver. Bem, pessoal, dúvidas, sugestões, críticas, né? Também estou aberto a críticas também, caso o vídeo não tenha ficado muito bom ou tenha faltado algum tipo de informação que com certeza deve ter faltado, você pode escrever aqui embaixo na descrição do vídeo que eu vou estar respondendo assim que for possível, tá? Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo review. Tchau, tchau.